tudo é teu, Senhor. A nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério é tudo teu, Senhor. Toma para ti nessa noite. Continua conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração. Nos ensina, Pai, através da tua palavra. Continua, Senhor, manifestando a tua presença neste lugar. Que nós saímos daqui hoje renovados pelo entendimento da tua palavra. Renova em nós, Senhor, o espírito reto e nos alinha, Senhor, com os teus propósitos, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Te agradeço para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Peço que, se possível, ligar as luzes da igreja. Zacarias capítulo 3. Ele fica... Se você voltar de Mateus, você vai voltar a Malaquias e Zacarias. Ele é o penúltimo livro antes do Novo Testamento. Amém, queridos? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Amém? Você achou aí? Vamos ler? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e lhe darei livre acesso entre esses que estão aqui, entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus, né? Queridos, Zacarias, ele faz parte da reconstrução do templo, né? Juntamente com Esdras, juntamente com Ageu. E Zacarias, ele parte por um lado mais profético, um lado mais alinhado profeticamente, assim como Ageu declara sobre o templo, Zacarias vai falar sobre o homem. Ageu vai dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Já Zacarias, ele vai falar sobre um realinhamento humano, um realinhamento sobre os sacerdotes. Na época que o sumo sacerdote era Josué, não é o Josué lá que entrou na terra prometida, já era outro Josué, mas havia um alinhamento. Se puder botar um pouco mais de retorno aqui para mim, David, por favor. Havia então esse alinhamento que precisaria ser feito também nessa parte sacerdotal. Deus, ele nunca começa uma reconstrução somente pela estrutura. Deus sempre vai começar uma reconstrução por nós.
Não é através da estrutura que vamos ser reconstruídos, mas é através do que Deus vai fazer em nós, que nós vamos ser capacitados a fazer uma reconstrução estrutural. Amém, queridos? Deus, Ele alinhou Esdras para que naquele tempo Ele estivesse levando trabalhadores, estivesse levando materiais, estivesse fazendo braçalmente a reconstrução dos muros. Mas Deus também levanta Ageu e também levanta Zacarias para que todas essas partes elas sejam alinhadas juntamente. Por quê? Porque um templo bonito com um sacerdote podre, querido, ele fica podre do mesmo jeito. Tem algo no mundo que diz que se você colocar um porco como rei, o porco não vai virar limpo, é o reino que vai se tornar um chiqueiro. É mais ou menos essa analogia que Zacarias está fazendo, e Deus vai começar a dar uma série de visões para Zacarias. E essa é uma visão importante que ele vai direcionar direto ao sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Era o que era responsável pelos sacrifícios, era o que era responsável de trazer a mensagem, de fazer essa ligação do povo com Deus e de Deus com o povo. Então o sacerdote, esse sumo sacerdote, ele deveria ter as suas vestes impecáveis. Se nós formos ler no livro de Levítico, você vai ver que ele usava uma roupa de linho branco. Você vai ver que ele usava um turbante na sua cabeça, e naquele turbante estava escrito: santidade ao Senhor. Era uma placa de metal, de ouro, e ela era cravada de ouro justamente para que fosse a primeira coisa que fosse vista quando o sacerdote se apresentasse. Não era sobre as suas vestes, não era sobre a sua pessoa, era sobre aquela placa que dizia santidade ao Senhor. Amém, queridos? E eu queria discorrer esse texto um pouco com você nessa noite, e eu espero que o Senhor venha nos alinhar com aquilo que Ele quer falar nessa noite. Amém, queridos? Peço que você preste atenção, eu vou dar uma breve introdução para que a gente possa entender. Já falei aqui algumas vezes, o Antigo Testamento ele serve como um apontamento profético. Nesse texto não está sendo diferente. Por quê? Porque aqui também está tratando de um novo alinhamento, de algo que viria e não de algo que estaria acontecendo. A realidade é que por fora o sumo sacerdote estava com uma roupa limpa, mas quando o anjo abre essa visão para Zacarias, então ele consegue ver que primeiro, ele está com as vestes sujas, segundo que Satanás está do seu lado, o acusando. Por quê, queridos? Porque eu já falei aqui, veste simboliza autoridade. Quando nós estamos com as nossas vestes sujas, embora a gente possa ter um cargo, embora a gente possa ter alguma coisa, a gente possa fazer alguma coisa na casa de Deus, mas se as nossas vestes estiverem sujas, nós estamos suscetíveis a sofrer todo o ataque de Satanás. Amém? Nós vemos uma analogia muito clara sobre o primeiro e o segundo. Isso já vem desde o Éden. Quando Adão caiu, primeiro nasceu Caim, depois nasceu Abel. Quando eles foram entregar a oferta, o Senhor se agrada da oferta de Abel. Queridos, todas as analogias da Bíblia apontavam para o primeiro e para o segundo Adão. O apóstolo Paulo vai dizer que o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o segundo Adão se tornou um espírito vivificante. Amém, queridos? Então nós temos que entender essa analogia que a Bíblia vem trazendo. Assim não é diferente. Houve o primeiro templo construído por Salomão, houve o segundo templo, aonde Ageu vai dizer também: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele não estava falando de uma casa física, embora o templo fosse reconstruído fisicamente. Aí ele estaria falando de algo renovado. Lá em João capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória, Jesus disse: derrubarei o templo. Então é 9:2. Tenta o 9:2. João 9:2. Não. Então é 9 alguma coisa, por favor, acha aí. Derrubarei o templo e construirei ele novamente em 3 dias. Quando ele estava falando isso, aqueles que estavam ali perguntaram: mas demorou 45 anos para o templo ser reconstruído. Como você vai derrubar em 3 dias e vai reconstruir novamente? E a Bíblia vai dizer que ele estava falando do seu corpo, não mais de um templo físico, do seu corpo. 2:19, falei que era 2:19, irmão. Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário, em 3 dias eu levantarei. Pode passar. E os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias?
Ele, porém, se referia a um santuário do seu corpo. Glória a Deus, agora veio o som. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Amém? Então, queridos, Jesus estava fazendo essa analogia, e aqui, quando Zacarias está tendo essa visão, ali está muito claro que o anjo estava dando alguns direcionamentos do que Deus faria com o povo de Israel. Não se tratava simplesmente de uma pessoa, não se tratava simplesmente de um momento, mas aquilo que Jesus faria através da sua vinda. Ele nos revestiria com essas vestes. Nós notamos aqui que o anjo vai dizer assim: olha, Zacarias, Josué, eu estou tirando as suas vestes sujas. Não é Josué que se despiu das vestes sujas, era o anjo que tirava as vestes sujas de Josué. Era o anjo quem vestia ele com um linho fino novamente. Mas tem algo que nos chama a atenção. Quando nós chegamos ali no versículo de número 3, ele vai dizer: ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse que estava diante dele: tirem as roupas que ele está usando. E eis que Josué disse: coloquem também, Zacarias disse: coloquem também nele um turbante. Por quê, querido? Porque embora você tenha as suas vestes trocadas por Cristo, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, que é o que eu tenho pregado aqui incessantemente, tenho falado sobre uma identidade a qual Deus nos deu, de nada adianta. Notem que o anjo não vai falar para trocar o turbante. Por quê? Porque é um direcionamento que vem do profeta. O profeta vai dizer: olha, se nós beleza, trocou as vestes, mas se o turbante continuar sujo. E o que dizia o turbante, querido? Santidade ao Senhor. O turbante representava aonde o Senhor agia, porque a santidade do Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós aonde? Na nossa mente. Às vezes nós queremos ser revestidos de poder e pensamos que vamos ter um revestimento no nosso corpo. Não, querido, o nosso corpo vai refletir o que a nossa mente processa. Todo pecado, querido, ele nasce primeiro na mente, aí ele desce para o coração e é consumado. Amém? Estudiosos dizem que para o processo do pecado e a consumação é preciso uma distância de 30 centímetros. Por que eles dizem isso? Porque é a distância do nosso cérebro para o nosso coração. Sabe, queridos, havia um alinhamento para uma reconstrução, o povo estava trabalhando, mas ainda assim precisava haver uma mudança de mentalidade. Satanás sempre vai impedir ou tentar impedir algo que está sendo construído ou reconstruído. Vemos isso na Bíblia inteira. Ele se levantando contra os planos do Senhor, mesmo sabendo que o Senhor já havia determinado a vitória. Ainda assim, ele aparece, e ele não aparece tentando destruir aquilo que está sendo reconstruído. Sabe por quê, querido? Porque ele não tem essa autoridade. Quando nós nos levantamos como filhos de Deus, querido, ele não consegue nos parar. Ele consegue fazer-nos duvidar daquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Mas ele não consegue ir lá e pegar e derrubar o muro como estava sendo construído. Ele não consegue ir lá e tomar as ferramentas das nossas mãos. Não, querido. Dom não sustenta ministério. Dom não sustenta ministério, querido. O que sustenta ministério é fundamento. E fundamento o diabo não consegue tirar. Dons o diabo consegue deturpar. Dons o diabo consegue fazer com que a gente ministre segundo o nosso querer. Fundamento é irrevogável. Quando nós estamos no fundamento certo, querido, nós passamos por dificuldades, mas continuamos alicerçados. Quando nós usamos dons para manifestar algo que Deus não mandou que nós manifestássemos, nós perdemos o alicerce e começamos a construir em cima da areia. Construímos igual a Torre de Babel, porque os nossos planos nós fazemos tijolos todos certinhos, vamos construindo muro bonitinho. Não, querido, a construção do Senhor são pedras vivas, e a primeira característica de pedra é que nenhuma é igual a outra. Todas as pedras são diferentes. Por isso que Deus age na sua multiforma e graça. Deus não age, querido, no nosso sistema, que tem que ser tudo bonitinho, do jeito que a gente quer, cada coisa no seu lugar. Não, querido. Deus justamente faz um reboliço para depois Ele mostrar que quando Ele coloca tudo no lugar, não foi por nós, foi por Ele. Por isso que o dom, querido, que há em mim, que há em você, ele não aperfeiçoa a mim, ele aperfeiçoa o meu irmão.
Amém? O dom que há em mim não aperfeiçoa a mim, aperfeiçoa o meu irmão. Gálatas diz que ele distribuiu dons conforme o seu querer, para que haja crescimento da sua obra, para que haja aperfeiçoamento dos santos. Você já viu uma árvore se alimentar do seu próprio fruto? Não existe, né? Não existe árvore que se alimenta do seu próprio fruto. Por quê? Porque a árvore dá fruto para o outro. Queridos, não estou pregando aqui que nós não temos que ter as nossas necessidades supridas e sanadas. Eu estou aqui trazendo um fundamento de Cristo. Cristo não dá um pão para que a gente seja saciado. Cristo nos dá um pão para que a gente faça assim, ó, reparta. Porque quando ele pegou o pão, ele não primeiro comeu e depois repartiu. Ele primeiro repartiu e depois comeu. Querido, a Bíblia diz que aquele que tem fome, Deus dá pão, mas aquele que semeia, Deus dá semente. Você sabe de onde vem o pão? Quem sabe? Diga assim, do trigo. Sabe de onde vem o trigo? Da semente. Querido, é um processo. Se Deus nos dá a semente, logicamente, se eu plantar a semente, eu vou ter trigo, logicamente eu vou ter pão. Agora me diz, querido, um pão produz pão? Se eu pegar um pão e plantar na terra, ele vai produzir outro pão? Então ele não é semente, ele serve para ser repartido, porque semente serve para ser semeado. Amém? Amém, queridos? Então, querido, pão não é somente para saciar a nossa fome. Cristo faz essa analogia. Eu sou o pão da vida, eu vou me entregar, eu sou o bom pastor que dou a vida por as minhas ovelhas, então eu vou me repartir. É assim que nós devemos ter essa mentalidade. É essa mentalidade que o anjo estava mudando no sumo sacerdote. Ele diz, olha, eu vou botar uma veste nova, eu vou botar um turbante de santidade, mas se nós continuarmos a ler o texto, ele vai dizer, olha, está vendo aí, esses que estão contigo, eles serão testemunhas do que eu vou fazer através de ti, porque através de ti eu vou trazer um renovo. Esse renovo que ele estava falando era para o sacerdote? Não, era para a nação, porque o sumo sacerdote representava quem? Quem que o sumo sacerdote representava, queridos? Acabei de falar no começo, o povo. Amém? Você está aí? Amém, querido? Ele não aparece tentando destruir Jerusalém, Satanás, ele não aparece tentando derrubar os muros, mas ele aparece acusando o sacerdote. Porque se ele para o sacerdote, querido, se o sacerdote cair, o povo enfraquece. Se a liderança perde a identidade, a reconstrução para. E é exatamente isso que ele quer fazer. Tirar a identidade, deturpar aquilo que nós somos. Por quê, querido? Porque não há nada mais prejudicial para a vida de um crente que ele ficar perdendo tempo naquilo que Deus não mandou ele fazer. Ficar perdendo tempo com discussão na internet, ficar perdendo tempo com discussão teológica, ficar perdendo tempo se Deus quer usar ele, evidenciar ou não. Não, querido, Deus sempre está pronto, o Espírito sempre está pronto, é a carne que precisa se sujeitar, é as nossas vontades que dizem que nós não podemos, mas o Espírito diz, vocês podem todas as coisas naquele que vos fortalece. Amém? Queridos, a reconstrução dos muros, ela era muito mais do que um simples ato de proteção. Ela era um renovo para aquele povo na presença de Deus. Amém? Sambalate atacava, Tobias zombava e Gesem intimidava. Satanás sempre vai usar essas três estratégias, querido. Primeiro ele vai tentar te atacar nas suas finanças, na sua família, no seu ministério. Aí ele vê que não dá certo, o que ele começa a zombar. Aí ele vê que não dá certo, o que ele começa a intimidar. Porque ele sempre vai tentar fazer você perder tempo. Qual é o problema, querido? É que nós estamos dando mais atenção para aquilo que Satanás está dizendo do que para aquilo que Deus nos confiou para fazer. Sabe, querido, a ofensa, ela não faz parte do propósito. Amém? A ofensa, ela não faz parte do propósito. Agora, a importância que a gente dá para ela faz. Porque se eu dou uma importância para ela, me ofendeu, querido, mas eu tenho uma grande obra, eu estou seguindo em frente, eu vou seguir em frente. Ela fez parte do propósito para me tornar mais parecido com Cristo. Eu perdoo, deixo para lá. Se eu fico parado ali, ela para o meu propósito. Então, a ofensa, ela não faz parte do propósito. Mas se eu dou importância para ela, querido, aí ela se torna não mais simplesmente uma ofensa, ela passa a ser uma vivência.
E a gente começa a viver naquela ofensa. A gente não consegue mais dormir sem pensar naquilo. A gente não consegue mais comer sem pensar naquilo. A gente acorda pensando naquilo. A gente vai dormir pensando naquilo. A gente não faz mais nada da vida, a gente só pensa naquilo. Aí a gente começa a orar para Deus matar, para Deus tirar, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. E a oração que era para ser uma intimidade entre pai e filho começa a ser uma vingança entre um servo que adora um Deus que pode matar. Amém? Vestes de santidade ao Senhor. Josué estava com suas roupas imundas. No hebraico, a palavra utilizada descreve roupas completamente contaminadas. Roupas que não seriam mais usadas para nada. Porque o sacerdote carregava diante de Deus os pecados da nação. Como eu disse, o sacerdote representava não só um, mas toda a nação. Antes de reconstruir Jerusalém, Deus precisou limpar aquele a quem a nação representava. Nós vemos, querido, que o apóstolo Paulo no livro de Romanos vai dizer sobre o primeiro e o último Adão. Diga, por que o último? Eu só vou falar se todo mundo perguntar. Diga, por que o último? Porque o último é o que paga a conta. Amém? Queridos, quando nós temos no judiciário um pai que deixa dívidas para os seus filhos, o que acontece? Aquela dívida recai sobre eles. Até hoje é assim. Nós vemos várias passagens na Bíblia. O marido morre, quem que era tomado da mãe? Os filhos, para pagar a conta. Então o primeiro Adão fez uma dívida. E a humanidade veio tentando sanar essa dívida de várias maneiras. Claro que nunca conseguiu, por quê? Porque foi um homem que fez a dívida, era um homem que tinha que morrer. Um homem inocente abriu um pecado, um homem inocente tem que morrer, e ninguém era inocente. Quando o último Adão morre, querido, ele acaba, ele extingue aquela maldição que era o pecado. E ele começa agora uma nova aliança, não mais de um homem, mas de um espírito. Amém? Não mais andamos agora sobre a aliança de um pecado, andamos sobre uma aliança de santidade ao Senhor. Sabe, queridos, ultimamente o que nós menos temos ouvido pregar nas igrejas é sobre santidade. Já falei aqui algumas vezes e repito, fomos ensinados a viver numa vida de pecado, não numa vida de santidade. Fomos ensinados a viver numa vida de contemplação e saciação de necessidade e não de renúncias. Querido, a primeira coisa que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para todos os discípulos. Olha, vem e me segue. Deus remove as vestes antes de entregar a autoridade. Há uma sequência. Primeiro ele diz, tirem as roupas sujas. Depois ele diz, coloquem as roupas limpas. E depois ele diz, coloquem também o turbante. E aí ele diz, agora se você continuar na minha presença, não há como nós estarmos na presença de Deus com as nossas vestes sujas, querido. A Bíblia vai falar uma parábola de um homem que convidou muitos convidados importantes para a sua noite de núpcias, para a celebração da sua noite com a sua noiva. E cada um começou a dar uma desculpa diferente. Um ia vender um terreno, outro iria fazer não sei o quê, outro iria fazer não sei o quê. Aí ele diz assim, então, já que aqueles que eu convidei primeiramente não vão participar, saia agora pelos valados, pelas esquinas, peguem todo tipo de gente e tragam. E a Bíblia diz que quando a festa estava cheia, o dono da festa saiu a caminhar pelo meio da festa. E quando ele saiu a caminhar, ele viu alguém que não estava com as vestes nupciais. E ele diz, tirem ele e entreguem naquele lugar onde o fogo arde. Onde é que é esse lugar, querido? Se nós não andarmos em santidade, meu irmão, não adianta nós virmos a este lugar, não adianta nós trabalharmos para o Senhor. O Senhor não procura serviço, o Senhor procura filhos. Filhos que entenderam o que Ele fez na cruz, que o sacrifício dele não foi simplesmente para nos levar para o céu,
que foi uma abertura para que a gente pudesse viver e ser capacitado plenamente a viver uma vida conforme a Bíblia diz que nós viveríamos. É uma promessa dos filhos viverem em santidade. Aqui Deus não está pedindo a ação do homem, Deus está mostrando o que ele faria, porque toda a nação estava deturpada, tudo que Deus havia construído estava deturpado. Existe uma ordem: purificação, santificação e autoridade. Sabe, queridos, hoje nós temos medo de orar por um endemoniado. Hoje nós temos medo de colocar a mão na cabeça de alguém e ordenar a cura. Hoje nós temos medo de, quem sabe, trazer uma palavra num culto público, porque nos achamos indignos, não merecedores. Mas deixa eu dizer para você, aonde diz na Bíblia que você não é indigno e você não é merecedor? Pastor, mas eu sou tímido. Pastor, mas eu não sei falar. Querido, todas essas desculpas já foram usadas lá no Antigo Testamento, e todas elas o Senhor mostrou que tinha uma saída para eles. Por que nós não fazemos, querido? Porque o diabo sabe aonde trabalhar em nós. Ele conhece a nossa fraqueza mais do que nós mesmos. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte qual o segredo do seu sucesso em todas as batalhas. Ele disse: eu procuro conhecer o meu inimigo mais do que ele se conhece. Amém, queridos? O diabo usa a mesma estratégia. O diabo sabe qual é a sua fraqueza, qual é a sua maior fraqueza, e ele vive colocando diante de você. Cristo diz: eu conheço a sua fraqueza, e é nela que a minha força se aperfeiçoa. Amém, querido? Quando nós estamos no Senhor, querido, Ele não usa nossas fraquezas para nos parar, Ele usa nossas fraquezas para alinhar o seu propósito através de nós. Porque nós reconhecemos que nós somos fracos diante do Senhor. O diabo, ele conhece o nosso nome e nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece o nosso pecado e reafirma o nosso nome. Amém, queridos? Deus não nos chamou para que a gente viva sendo chantageado pelo inferno, querido. Para que a gente viva uma vida pensando que o que o diabo diz é mais importante do que Deus. Já estou encaminhando para o final. A reconstrução termina em comunhão. No verso 10, diz assim, de Zacarias 3: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da figueira e debaixo da videira. Figueira e videira, queridos, são evidências de alegria e prosperidade. Oséias vai dizer que ainda que não haja fruto na videira, porque simbolizava prosperidade, ainda que não haja vaca dos currais, simbolismo de prosperidade, todavia me alegrarei. Ainda que não haja uva, ainda que a alegria esteja indo embora, todavia me alegrarei. Aqui o Senhor faz uma promessa, e como eu disse, querido, que essa promessa que Ele faz alcançava o povo, mas não era para aquele tempo. Por quê? Porque nós vemos na sequência o livro de Malaquias, aonde o Senhor começa dizendo: olha, vocês dizem que eu estou longe de vocês, mas é vocês que estão longe de mim. Malaquias vai dizer que o sumo sacerdote estava corrompido, as ofertas estavam corrompidas, os sacrifícios estavam corrompidos. O Senhor vai ficar 430 anos em silêncio, até que Ele enviasse seu Filho Jesus. Então Zacarias não estava apontando para aquele tempo, ele estava apontando por um futuro. Ele estava dizendo: olha, vocês vão reconstruir um templo físico, mas esse templo físico, ele está apontando para algo que vai vir. Ele não vai transformar uma casa, ele não vai transformar um ministério, ele não vai transformar uma instituição, ele vai transformar você. Apocalipse vai dizer que nós fomos feitos sumos sacerdotes e reis. Amém, queridos? Você acredita nisso, meu irmão? Ou a Bíblia é um conto de fadas? Porque às vezes parece que a gente ministra aqui um conto de fadas. Parece que a gente está contando um livro como a gente lia antigamente, uma historinha de criança. Isso aqui, querido, ela é mais real e mais verdadeira que o jornal de amanhã. Por isso aqui nós viveremos e por isso aqui nós seremos julgados. Não vai ter como a gente chegar diante do Senhor e dizer: eu não sabia. Ele disse: eu deixei um livro, um manual de instrução para você viver conforme o que eu disse que você seria.
Não poderemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, mas eu sou tímido. Ele vai dizer: mas a minha palavra diz que a minha graça te sustenta. A minha palavra diz que quando você estava fraco, quando você estava tímido, o meu Espírito Santo ia vir, ia trazer clareza, ia dar a autoridade. Mas é mais fácil nós nos escondermos de trás das nossas desculpas do que aceitarmos que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Querido, assumir responsabilidades vai muito além de nós reconstruirmos um lugar físico. Assumirmos responsabilidades, querido. Não venha você me dizer que você tem responsabilidade com o seu serviço. Não, você tem uma dependência nele. Pastor, eu preciso sustentar minha família. Você tem uma dependência nele, porque quem sustenta a sua família é Cristo, não é você. Pastor, meu ministério, se eu não exercer o meu ministério, você tem uma dependência no seu ministério, querido. Pastor, se eu não fazer isso, então você tem uma dependência. Porque a palavra de Deus que eu leio diz: em vão é o homem levantar de manhã, gastar a sua vida, o seu suor debaixo do sol, enquanto Deus dá aos seus amados, enquanto eles dormem. Mas nós não tomamos posse dessa palavra. Nós tomamos posse da palavra de Salomão, que diz: olha, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Casas, construí milhares. Templos, nem se fala. Jardins, de monte. Riquezas, tive todas. Mulheres, experimentei todas. Mas no fim eu vi que era tudo vaidade, porque não há nada diferente debaixo do sol. Vivemos ciclos se repetindo porque não acreditamos naquilo que o Senhor tem nos falado. Assim o povo viveu desde a época que saiu do Egito até Jesus vir, vivendo ciclos aonde eles eram libertos, esqueciam de Deus, colocavam suas necessidades, eram aprisionados por ela, clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador, Deus levantava um juiz, Deus levantava um rei, Deus levantava um profeta, Deus levantava um sacerdote, mas o povo continuava pecando. Por quê, querido? Porque eles não entenderam que havia sobre eles um manto de autoridade que dizia: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, querido. Esse é o segredo para que você viva uma vida de autoridade. Esse é o segredo para que você viva uma vida conforme o Senhor disse que você viveria, querido. Eu não estou dizendo aqui que você tem que largar o seu emprego amanhã, não, querido. Mas seja Cristo lá no seu emprego. Seja santo lá no seu emprego. Seja santo na sua casa. Seja santo aonde você for. Não, pastor, eu não sou santo porque eu tenho pecado. Querido, como nós erramos ao ler a Bíblia. Como o nosso intelecto nos prejudica na leitura da Bíblia. Ser santo não quer dizer que você não tem pecado. Ser santo quer dizer separado. Você foi separado por Cristo. Não foi uma escolha sua. Charles Spurgeon vai dizer: eu acredito totalmente na eleição, porque eu não vejo em mim motivos nenhum para que Deus tivesse me escolhido. Então, querido, você é um santo. Agora, se você vai viver uma vida de santidade, é com você. As suas escolhas vão determinar aquilo que você vai viver, querido, a autoridade que vai estar sobre você. Jesus disse: olha, aqueles que crerem em mim e as minhas palavras estiverem nele e ele permanecer em mim, tudo. Ele não disse alguma coisa, ele disse tudo. Tudo. Você sabe o que é tudo, querido? Defina tudo na sua mente agora, não precisa nem falar em palavras. Defina tudo. O que vem na sua mente? Diga: tudo. Tudo. Tudo é tudo. Não tem definição para tudo. Tudo é desde uma necessidade básica até a maior necessidade que você vai ter. Deus está dizendo: se as minhas palavras permanecerem em vós e vocês permanecerem em mim, tudo que vocês pedirem em meu Pai, crendo. Por que a gente vive uma vida igual aquela mulher fenícia? Senhor, eu queria só uma migalhinha. Aí ele diz assim: então se torna filho, porque eu não vou tirar o pão do filho e dar para um cachorro. Se torna filho. Aí a mulher vai dizer: mas até da mesa dos seus donos os cachorrinhos se alimentam. Aí Jesus vai dizer: olha que tamanha fé. Amém, querido. Mas ali ela está condicionando a sua bênção a uma pessoa, não a Deus.
Porque ela diz: eu tenho que ter um dono, senão eu não sou abençoado. Mentalidade de escravo. Tem que ter alguém mandando em mim. Tem que ter um pastor dizendo para mim: olha, não faz isso, não faz aquilo. Sabe, querido, não adianta nós reconstruirmos 30 muros, 40 templos, se a presença do Senhor não vier. Não adianta nós reconstruirmos toda a nossa casa, não adianta nós reconstruirmos todo o nosso ministério, não adianta nós ficarmos 30 dias aqui pregando todos os dias, fazendo jejum e oração, se as nossas vestes não forem purificadas pelo Senhor e a nossa mente transformada pelo Espírito Santo. Tem que ter uma transformação, querido. Pare de viver uma vida de pecado e passe a viver uma vida de santidade. Não é possível, então rasga a tua Bíblia, querido. Então você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão, porque Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o que do mundo? A vaidade? Não. A avareza? Não. Ele diz o pecado. Tira o pecado do mundo, querido. Sabe, o nosso problema nos dias de hoje é que nós estamos tão agarrados com o pecado, querido, que se Deus arrancar o pecado, Ele nos mata. Estamos tão agarrados com o pecado, que se Deus nos confrontar na nossa religiosidade, Ele nos mata. Estamos tão agarrados com o pecado, que se Deus tirar as paixões do nosso olho, a gente entra em depressão. Deus o livre, pastor, se eu perder meu carro, minha casa. Deus o livre, pastor, se eu perder meu salário. Deus o livre, pastor, se eu perder isso, se eu perder aquilo. Cristo nunca vai ser suficiente para quem já decidiu que as paixões desse mundo falam mais altos do que a palavra dele. Vou repetir para que fique gravado na sua mente. Cristo nunca vai ser suficiente para quem já decidiu que as paixões deste mundo falem mais alto no nosso coração do que as palavras de Cristo.